Então, muito obrigada por nós estarmos aqui. Vamos juntos elevar nossos pensamentos ao teu coração, mestre querido, em gratidão por tudo que temos recebido de teu coração, de tua proteção, de tua misericórdia em torno de nossos passos há tantos tempos, mestre. Nós te agradecemos pela condição de aqui estarmos, na condição em que estamos, rogando tuas bênçãos, tua paz e tua luz, por sobre os nossos queridos irmãos em ambos os planos de existência, que se associam a nós no estudo desta noite, rogando também o envolvimento querido para o nosso irmão Paulo Henrique de Figueiredo, e também Jesus envolve o Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, seus mentores queridos, representados aqui por Deolindo Amorim, seu fundador, e Jorge Andréa, nosso presidente de honra. Paz e luz a todos nós, para que possamos usufruir da fraternidade, da alegria que é o teu evangelho, e dos estudos que trazemos aqui juntos para o nosso instituto, através hoje do querido irmão Paulo Henrique de Figueiredo. Que a tua paz, a tua luz, mestre, a tua alegria, a fraternidade sejam agora conosco, como tem estado. Assim seja, sob a graça de nosso Pai. Podemos começar, Nádia? Vamos, eu vou te apresentar aqui. Pois não. O Paulo Henrique de Figueiredo é pesquisador espírita, comunicador da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior, onde apresenta o programa Livre Pensamento e Revolução Espírita. É autor de obras de sucesso como Mesmer, A Ciência Negada do Magnetismo Animal, e Revolução Espírita, A Teoria Esquecida de Allan Kardec, Autonomia, a história jamais contada do Espiritismo, e Nem Céu nem Inferno, as leis da alma segundo o Espiritismo. Paulo Henrique de Figueiredo está comprometido e é apaixonado pela pesquisa espírita em sua essência, e tem se dedicado ao longo dos anos ao estudo profundo das bases do pensamento espírita, buscando compreender com mais clareza os conceitos libertadores que a filosofia propõe. Como pesquisador e estudioso do espiritismo, tem se dedicado a levar à luz do conhecimento os conceitos originais de Kardec, colaborando na recuperação da teoria original do espiritismo. Entre essas frentes de trabalho de resgate, ofereceu sua contribuição com notas de rodapé explicativas e a contextualização histórica na edição que resgata o texto original de A Gênese, Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, lançada pela editora FEAL em 2018, e O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, na tradução inédita da primeira edição original, publicada por Allan Kardec em 1865, lançada pela editora FEAL em 2021. Atua como coordenador e voluntário do Centro de Documentação e Obras Raras da FEAL. O acervo conta com centenas de manuscritos de Allan Kardec e de personalidades da memória espírita, documentos que têm sido recuperados para que esse verdadeiro tesouro literário que guarda as ideias originais de Allan Kardec possa ser preservado e conhecido ao longo das gerações. Então, Paulo Henrique de Figueiredo, devidamente apresentado, mas não com todas as suas glórias ainda, mas vamos em frente. Que a paz e a luz esteja conosco, hoje e sempre. Vamos vibrar. Muito obrigado, né? Quero agradecer aqui, renovar meu agradecimento ao convite, né? Com muita honra estou aqui, né? O Instituto ele é de grandiosa importância. A memória dos desbravadores, né, da verdadeira doutrina, né, elas iluminam, né, abrem os nossos caminhos, né. Certamente eu não teria me interessado por pesquisa espírita se eu não tivesse lido, né,
e visto palestras, né, desses nomes tão importantes, né? Jorge Andréa, Deolindo, né, Hermínio Miranda, Herculano Pires, né? Eu tive a alegria de ter visto eles palestrando, né? E o entusiasmo era o comum em todos, né? A grande Um entusiasmo contagiante, né? Pela doutrina, né? Uma sinceridade total, não é, Paulo? Uma Transparecia. sinceridade e compromisso, né? Compromisso. É muito difícil você ter compromisso com a verdade, sabe? Exige muito trabalho e dedicação, né? E eu acho que eles iluminam a nossa geração de agora, que a gente pode... eles são desbravadores, né? E nós podemos agora exercer em grande número esse esforço. Ou seja, a gente pode conseguir um resultado mais rápido quando mais pessoas se dedicam a esse estudo. Tá? É verdade, é verdade. Deixa eu só aproveitar aí a sua dica e dizer a todos que estão conosco que o ICEB, como todas as instituições, atualmente, principalmente, mas não exclusivamente, mas principalmente depois da pandemia, está numa situação que precisa muito de ajuda e de divulgação. Eu agradeço se vocês fizerem isso. Ótimo. Bom, na nossa dinâmica aqui, como sempre, gente, a participação é muito bem-vinda, viu? Então, expresse, né, as suas dúvidas, não dívidas que eu errei lá na hora que escrevi, guarda as dívidas, tá? Para você. Só as dúvidas, expresse e as questões. Né? Pode fazer aqui, né, dando um sinal ou escrevendo no chat e nós vamos acompanhando, né, Nádia? E aos poucos trazendo aqui para o debate, tá? Eu vou repassando também, mas, por enquanto, temos cumprimentos, agradecemos aqui a todos que estão nos cumprimentando. Tá ótimo. Bom, vamos lá, gente. Nós estamos aqui no ICEB fazendo o estudo com maior profundidade da questão da autonomia. Né? E hoje nós vamos ver a relação da autonomia com a moral. Eu estou aqui do meu lado, aqui na outra tela, com um trabalho é um doutorado. Veja só, filosofia, educação, autonomia e paideia platônica. Né? O que ela propõe? Desde a década de 90, há uma orientação mundial segundo a qual a educação escolar deve ser adaptada ao progresso técnico-científico, preparando sujeitos autônomos e críticos. Autonomia e criticidade tornaram-se palavras de ordem na chamada sociedade do conhecimento. É como se estivéssemos tratando da mais ampla, recente, né, tecnologia humana. No que se resume a tecnologia humana? Autonomia, né, e criticidade. Muito se fala, mas poucos buscam seu sentido amplo, forte e essencial. Né? Esse aqui é um artigo, ela fez já um doutorado num assunto semelhante. Pretende discutir algumas questões postas pelo pensamento platônico presente na obra República, que são centrais para a discussão sobre autonomia. Trata-se de buscar a fertilidade da paideia platônica para pensar a educação atual. O pensamento da autonomia lá atrás, então, proposta por Platão, foi recuperada muito recentemente, né, no pensamento humano, vamos dizer assim, no século XVIII, XIX, né, com Rousseau, né, depois nós vamos ter o Pestalozzi, nós vamos ter na Alemanha o Kant, dando amplo desenvolvimento a esse pensamento, né, tudo isso no campo da filosofia. E, como falamos, nós vamos ter uma recuperação na França da ideia da autonomia pelo espiritualismo racional, por meio de uma psicologia, né, que revelava o ser humano enquanto alma encarnada. Tratamos disso no nosso encontro anterior. Né? Essa sinalização aqui desse artigo, né, demonstrando o quanto hoje, né, essa visão ela é necessária, né,
tem muito a ver com o espiritismo. Veja só, em certo momento ela diz assim: Platão concebe o homem como alma, e o verdadeiro bem do homem é seu bem espiritual. Assim, a política que pretenda ser autêntica deve ter em vista o bem do homem, isto é, a verdadeira política deve visar o cuidado com a alma. A falsa política visa apenas ao prazer corpóreo e material do homem. Para cuidar da alma, o melhor meio é filosofia. Explica-se desse modo a relação intrínseca entre política e filosofia, assim como entre o político e o filósofo. Bom, qual que é a questão? A questão é que aluno de Platão foi Aristóteles. E o Aristóteles, ele negou importantes, né, conceitos da teoria de Platão. Ficamos, então, com duas propostas, porque quando o Aristóteles formalizou a sua teoria, né, já Platão havia morrido. Então, nós não tivemos um confronto entre Platão e Aristóteles, né? Sendo que Aristóteles, quando ele vai desenvolver a sua tese, ele faz um trabalho extensíssimo de negação, por exemplo, da tese de Platão. Ele pede licença, desculpas aos mestres, né? Mas não poupa nada na sua crítica. Mas essa crítica, gente, não é um diálogo, não tem Platão ali para se defender, né? O que acontece é que Aristóteles faz uma teoria que vai chegar na ideia da educação, da moral, na concepção de ser humano, e ele usa a ideia de alma, ele usa a ideia de Deus, né? Ele vai se tornar a maior influência, por exemplo, no pensamento da ciência materialista, e também vai se tornar uma influência longínqua, né, no pensamento da igreja. A questão é que a igreja vai pegar alguns fundamentos próprios de Platão e vai tentar conciliar com a teoria de Aristóteles. E aí não tem lógica que se sustente. Se você for exclusivamente aristotélico, tem uma lógica que sustenta a ideia dele. Se você estudar Platão, tem uma lógica que sustenta a ideia de Platão. Mas as duas teses não são compatíveis, né? Elas entram em contradição. E a solução que a igreja encontrou não contempla o pensamento racional, é irracional. Vou dar aqui um exemplo, né? O Aristóteles, o Platão, quando ele vai desenvolver a ideia de deuses ou de almas imortais, ele vai definir que o que se chamavam de deuses na tradição grega eram almas imortais. O que o ser humano vai se tornar depois do seu processo evolutivo, né, segundo Platão, é a alma imortal. Então, fica uma proximidade muito grande da concepção de deuses com a concepção de alma imortal, né? E quando ele vai tratar da condição da alma imortal, ele vai dizer o seguinte: sendo Deus, ou a meta de todos os seres, o bem, é inconcebível que um espírito imortal não haja segundo o bem. Então, como você encontra, né, nos versos clássicos gregos, né, que orientavam a religião grega e a sociedade grega, né, você encontra aqueles textos de Ilíada, né, você vai encontrar várias obras ali que são clássicas. Você tinha descrição de atitudes dos deuses que eram próximas das imperfeições humanas. E aí o Platão não vai poupar, ele vai dizer assim: olha, esses trechos deveriam ser abandonados, porque eles não são verdadeiros. Porque um Deus só pode agir segundo o bem. Bom, então vamos dizer que Platão sabia muito bem com o que ele estava lidando. Uma outra referência que Platão vai usar é dizer assim: olha, está na moda aqui entre os jovens, né, conceber que a consciência
ela é uma consequência do surgimento, ela tem um surgimento posterior à fisiologia, à natureza, que é muito próxima da concepção atual, materialista, né? Como se a gente tivesse uma evolução das espécies e surge a consciência em meio a esse processo evolutivo. Ou seja, a consciência humana teria um caráter fisiológico. Então, o Platão já denunciava essas duas hipóteses. E a terceira coisa que Platão denunciava era a tentativa de fazer uso dos sentidos para adquirir o conhecimento. E ele vai desenvolver alguns mitos fantásticos, né? Talvez o mais famoso mito, né, da humanidade, né, que é o mito da caverna de Platão, né? O mito da caverna, né, vai ter um contraponto entre o que você pode observar pelos sentidos, pela visão, né, fisiológica do corpo e a visão da alma. E toda a tese dele está relacionada a você saber distinguir entre as duas. Ele tem uma fala muito interessante, ele diz assim, nós não temos que dar visão à alma, porque ela já a tem. O que nós temos que fazer é uma educação que permita ao indivíduo concentrar sua atenção na visão da alma e não na visão do corpo, que vai colocar ele observando as sombras do mundo. Bom, então nós falamos aí, ideia de bem supremo, ideia de visão da alma, a ideia de alma se tornando imortal, a ideia de desapego, a ideia de Deus como sendo o bem supremo, né? Quando a Igreja fez uso do Deus, que é o Deus proposto por Jesus, e por mais que você altere a Bíblia, você não consegue colocar Jesus falando outra coisa senão Deus bom, né? Concordam, gente? A leitura da Bíblia, por mais que possa ter alterações, interpretações equivocadas, traduções mal feitas, mas é impossível tirar do pensamento de Jesus a ideia de um Deus bom. Né? Esse Deus bom corresponde ao Deus de Platão, o Deus bom. Tá certo. Eu vou propor para vocês umas viagens meio esquisitas, tá bom? Vocês topam fazer umas viagens no conhecimento um pouco estranhas? Estamos adorando, vamos viajar. Vamos lá, vamos viajar. Eu vou percorrer uns caminhos um pouco tortuosos para a gente chegar na meta do nosso debate de hoje, tá? Uma das coisas tortuosas, eu queria perguntar se alguém aqui faz ideia de como a gente poderia descrever o Deus do Aristóteles. Primeiro motor. Isso. Quem mais? Gente, nós falamos de entrevistar quem não fala nada, lembra? É o Deus da Igreja Católica? Veja, a Igreja Católica ela teve que ceder à evidência incontornável de que Jesus falava de um Deus bom e justo. E o Deus bom e justo é o Deus de Platão. Mas a Igreja adotou Aristóteles como sendo a referência. E aí, será que o Deus do Aristóteles também é o Deus bom de Platão? Não. Quem acha? Quem pode dizer alguma coisa? O Deus do Aristóteles é um Deus que cobra, é um Deus de cobrança. Não é um Deus de amor, perdão. Não é, Miriam. Não é? Não é. Esse Deus que cobra, né? Vai ser o Deus que vai surgir das religiões que exige que você se submeta a ele, né? Esse Deus vai ser um Deus construído por um pensamento religioso. Mas não era esse Deus que tinha em vista Aristóteles. Alguém mais quer arriscar? Ô, Paulo, você... um Deus que atua na matéria, Paulo? Deus o quê? Que atua na matéria? Não seria o começo e o fim, Paulo? Não, porque então, veja, gente. Eu estou ouvindo várias opiniões que não batem com o fato, tá? Ô, Paulo. Lembra que quando a gente vai estudar, nós temos que saber separar duas coisas. Questões de fato e questões de opinião. Isso. Quando a gente vai lidar com questões de fato, a gente tem que buscar na origem, senão a gente não vai chegar nunca a uma conclusão. Diga, Nath. Não, sim. Aí você já chegou a doxa e
e a episteme, né? Doxa é opinião e episteme é conhecimento, que é uma marca do pensamento grego clássico. Mas você ainda há pouco disse que a igreja considerava que tinha que tratar de Platão e Aristóteles, que têm visões, digamos assim, divergentes em particular, mas nós temos o neoplatonismo, não é isso? Isso. E temos Aristóteles, o neoplatonismo, evidentemente na linha platônica, com o Filon de Alexandre, etc., e também com o Tomás de Aquino, com o Aristóteles. Isso. Mas acontece que Tomás de Aquino ele vai lidar com... Já havia uma tradição do pensamento cristão, e ele queria conciliar com Aristóteles. Então, ele foi o responsável por tentar unir as duas coisas. Só que ele já estava lidando com um Deus da tradição cristã, que era o Deus bom. Isso. O Deus bom, o Deus previdente. Isso não tinha como arrancar do pensamento cristão. Mas ele tinha que conciliar com o pensamento dos livros de Aristóteles. Que é de feição materialista, né? Exato. É de feição materialista. Então, a visão, a gente pode dizer que é materialista, mas se você for ler os livros dele, ele vai falar de alma. De feição. Isso. Feição. Por que a Nádia está falando feição? Porque ele era, gente, aluno de Platão. Então, o que ele faz? Ele vai pegar conceitos fundamentais do pensamento platônico e vai distorcê-los segundo a sua própria teoria. Então, veja só. Qual a proposta que eu vou fazer aqui? Nós somos espíritas. O pensamento espírita ele tem a sua característica de ser do tempo de Kardec. Então, a base de conhecimento é o espiritualismo racional. Havia já o conhecimento materialista e o conhecimento da igreja. E Kardec vai lidar com isso. Por exemplo, no livro Céu e Inferno, ele vai demonstrar a diferença entre o pensamento espírita e o pensamento da igreja. E vai também, aí é que está, em vários trechos da obra de Kardec, os espíritos, e algumas vezes Kardec, fazem referência a conceitos de origem aristotélica. Sim. Só que isso tá ali, não está explícito. Você tem que conhecer o pensamento aristotélico para quando você lê Kardec, você fala, caramba, o espírito. Ele está falando de Aristóteles aqui. Então, eu digo o seguinte, o espírita é um cristão de última hora, não é isso? Então, o cristão de última hora, gente, ele não vai enfrentar o leão no circo, concorda? Nós não vamos ter o leão físico, né, que nos mataria, mas nós temos que enfrentar uma recuperação profunda do conhecimento. O leão é o leão da complexidade, que a gente tem que diluir essa complexidade, né? Mas então o espiritismo vai ficar só acessível para algumas pessoas? Não. Eu digo, a gente formar, a gente ter um enriquecimento dos formadores de opinião, para que a gente possa ter uma apresentação didática do espiritismo bastante correta, adequada em seus princípios. Senão vira Torre de Babel. A pessoa se diz espírita e ele fala as suas próprias ideias. E como é que a gente consegue fazer com que isso não ocorra, né? Nós temos que mergulhar a fundo na compreensão dos conceitos. E quando a gente entende a diferença de Platão e de Aristóteles, a gente entende os 2000 anos que se transcorreram depois, ou 2000 e mais, quase 500 anos que se transcorreram depois, quando a humanidade, né, principalmente aqui no Ocidente, né, ela ficou numa guerra entre essas duas origens de conhecimento. Então, nós temos orientações progressistas platônicas e nós temos afirmações, né, e estruturas absolutamente conservadoras, né, antiquadas, né, preconceituosas, que adotam o pensamento aristotélico, né? Então, veja, eu não vou me aprofundar, mas eu vou fazer um passeio, né? Então, o Aristóteles já sabia do Deus bom. E aí, ele não podia afirmar um Deus que não fosse bom. O Platão ia mais longe. Ele dizia o seguinte, podemos compreender Deus como sendo a referência do bem. Ou seja, a ideia do bem é a ideia mais profunda que existe. Todas as outras ideias derivam da ideia do bem.
Essa afirmação, gente, é muito forte, né? Ela é muito determinada, ela é muito absoluta ali. Porque se tudo deriva da ideia de um bem original, né? Que seria a ideia fundamental de Deus, que ele vai comparar com o Sol, né? Ou seja, ele vai mais longe, ele vai dizer assim, o Sol, ele serve a todos indistintamente. Ele não vai verificar se a pessoa é boa ou não é, né? Se o animal é bom ou não é. Ele oferece o dom da vida para todos. O sol ilumina, dá calor para todos os seres vivos, né? E não pede nada em troca. Você não precisa retribuir nada ao sol para receber os dons da vida. Então, ele vai dizer assim, se essa é a ideia primordial do bem, né? Que depois nós vamos conhecer como o bem supremo, né? E depois nós vamos conhecer também como sendo a inteligência suprema, né? Ou seja, a referência também da inteligência. Então, qualquer outra coisa que seja natural, ela tem que ter a orientação do bem supremo. Se não tiver, então esse conceito está equivocado. Gente, essa ideia ultrapassa todos os séculos e vai ser repetida por Kardec, que ele vai dizer assim, se você compreender Deus e seus atributos, qualquer ideia que venha da religião, da filosofia, ou seja, ou da ciência, tem que estar em acordo com os atributos de Deus. Se não estiver, essa ideia é equivocada. Então, veja, ou seja, Kardec traz aos tempos modernos, né, com a orientação dos espíritos, exatamente o pensamento platônico, mas que estava cifrado, gente, e sem uma sustentação científica que a gente vai ter mais aprimorada em Kardec. Agora, como que Aristóteles pega a proposta de Platão, que tinha uma referência de ser um pensamento estruturalmente verdadeiro, e ele consegue propor o oposto de Platão. Ele vai ter que seguir umas regrinhas. Por exemplo, algumas estruturas do pensamento de Platão ele vai manter. Ele vai manter a existência da alma, ele vai manter a existência da alma nos animais, a alma no ser humano, ele vai manter a existência de Deus, né? Ele vai manter a ideia do bem em Deus, mas ele vai fazer certas distorções que vão colocar o pensamento dele na oposição de Platão. Por que então é difícil a gente encontrar esses detalhes? Porque o Aristóteles ele foi professor da Academia de Platão, conhecia o pensamento platônico com profundidade e ele vai distorcer a proposta de Platão segundo as suas convicções. Essa distorção causa muita dificuldade quando você vai ler textos tão antigos assim, né? Interpretado durante centenas, milhares de anos, né? Então, o espiritismo, gente, ele serve como fosse um facho de luz para a gente encontrar as contradições de Aristóteles e encontrar a estrutura verdadeira em Platão e trazer os dois para hoje. Mas, como nada é absoluto, né? Se você pegar alguns conceitos de Aristóteles e interpretar adequadamente, você também vai chegar a algumas verdades. E é o que os espíritos falam, né? Quem sinceramente busca o entendimento, mesmo que não seja uma pessoa 100% verdadeira, vai trazer algumas verdades nas suas ideias que a gente também precisa saber distinguir e considerar. Não se faz esse pensamento assim, então eu concordo com tudo que Platão fala e discordo de tudo que fala Aristóteles. Mesmo porque alguns enganos de Platão se repetem em Aristóteles. E em Platão são enganos muito importantes, né? Então vamos lá. O Deus do Aristóteles. O Deus de Platão é o Deus que é o sumo bem. Tá. E de onde vem o mal para Platão? Vou resumir aqui. O mal ele vai ser quando você acredita em ilusões ou falsas ideias. Ou seja, ele vai dizer assim, ninguém faz o mal assim. Eu quero fazer o mal, eu sou o mal, vou fazer o mal. Ele vai dizer assim, a pessoa que faz o mal, ela engana a si própria. Eu não estou fazendo mal, eu estou fazendo o que me é de direito. Então, a tese do Platão é esta. O mal é uma ilusão que o indivíduo mergulha, né, porque ele falseia o bem e se afasta da verdade. Mas a verdade está presente nele, ou seja, inevitavelmente ele vai retornar ao bem. É a tese.
de Platão. Agora, o Aristóteles, ele vai negar diversos princípios de Platão. Primeira coisa, ele vai dizer assim, não existe uma vida dissociada do corpo físico. Não existem várias vidas. E ele vai arrumar um argumento para poder reinterpretar a ideia do bem. Então, é isso que eu queria propor para vocês. Deus é o bem, segundo Aristóteles. Veja só. Ele vai dizer o seguinte. Se temos uma vida só, gente, e o universo sempre existiu, então não há que se falar em criação. Porque tudo que existe, ser humano, animal, planta, tudo que existe, é semente de uma geração anterior. E nunca houve uma primeira geração. Tudo que você vê hoje no mundo sempre foi assim, ao perder dos tempos, eternidade. Então não tem essa relação de Deus com a criação. Não tem essa ideia de Deus criar o Adão e Eva e depois ocorrer a queda dos anjos. Não. A estrutura universal é sempre como foi sempre a mesma, eternamente. Então, nessa hipótese, gente, ele não precisa explicar, não tem nenhum pensamento evolutivo, não tem nenhuma reencarnação de um ser em outro, não tem nada disso. Ele vai dizer, os seres surgem quando uma alma é ligada a um corpo. E quando ela é desligada, ninguém sabe dizer ao certo o que acontece com ela. Eu acredito, ele diz, que a alma pode permanecer, né? Mas a gente não tem uma certeza disso. Tá, e a alma que rege os animais é semelhante à que rege o ser humano? E aí ele vai dizer que existem 3 tipos de alma, a vegetativa, a sensitiva e a alma que representa a inteligência. Então, essa alma que representa a inteligência, ela está presente no ser humano. Mas o animal, ele só tem a sensitiva e a vegetativa. A planta só tem a vegetativa. Então, ele vai dizer que todas essas almas, né, são mortais. Bom, mas tem uma relação da alma intelectiva, né, com Deus. Aí é que está o problema, gente. Ele vai dizer que todas as almas são imanentes ao corpo. Então, quando você nasce, a sua alma ligou-se ao seu corpo. E quando você morre, ele vai dizer o seguinte, a alma, quando morre, não tem o meio de expressar-se ou conhecer, porque ela só conhece por meio dos sentidos. Então, você conhece por meio dos sentidos e o mundo ele vai ser... As leis que regem o universo vão ser perceptíveis quando, por meio dos sentidos, você observa as coisas do mundo. Então, veja, essa ideia nega a teoria, por exemplo, da caverna, né? Que ele vai dizer, olha, pelos sentidos você só vai observar sombras, diz o Platão. Você vai precisar fazer um mergulho, né, na luz que ilumina a alma. Essa tese, para Aristóteles, não faz sentido algum, porque ele vai dizer que você passa a existir quando a sua alma está ligada ao corpo. E você só consegue perceber por meio do corpo. Bom, até aí está tudo bem, gente? Estão acompanhando? Então, são 2 teses completamente diferentes, né? O Platão vai dizer que tem uma vida espiritual, mesmo apesar de que ele não consegue definir com clareza o que é essa vida espiritual, né? Agora, o Aristóteles, quando ele vai estabelecer a relação de Deus com o mundo e com o ser humano, ele vai criar uma distância intransponível, que é a seguinte. Platão vai trabalhar com a ideia que estava em voga da existência dos 4 elementos. Água, terra, fogo e ar. E isso, gente, foi lá até o século XVII, ali, XVIII, essa hipótese foi até lá na frente. Os 4 elementos, então, seriam a composição de tudo que há. O Aristóteles, ele vai acrescentar um 5º elemento. Ele vai dizer assim, da Lua para cima, não é a mesma estrutura aqui do mundo.
A física aqui do mundo, água, terra, fogo e ar, então, não é uma física baseada em conceitos. As coisas, a Terra está no centro do universo, o que desce mais é a Terra, depois a água fica em cima da Terra, o ar em cima da água, o fogo em cima do ar e o éter, ou quintessência, em cima do fogo. E a quintessência seria a matéria da Lua, dos planetas e das estrelas, que seria a última abóboda. Tá certo. Bom, gente, onde está Deus? A Nádia falou. Primeiro motor, né, Nádia? Então, ele vai dizer assim, primeiro motor imóvel. Então, ele vai dizer, não seria concebível que Deus teria movimento, porque senão nós teríamos que dizer quem é que move Deus. Então, para ele, qualquer coisa que se move tem que ser movido por alguma coisa. Então, para poder conceber um Deus que move, ele considerou que Deus é imóvel. Então, a definição de Deus para ele é primeiro motor imóvel. Ele move o quê? As estrelas fixas, a última abóbada. Então, qual é a relação de Deus com o mundo? Ele move as estrelas que são feitas de éter. Existiriam outros motores, né, auxiliares a Deus que moveriam os outros círculos dos planetas, do Sol, entendeu? E da Lua para baixo, aí é o movimento natural dos elementos, água, terra, fogo e ar. E aí ele explicou toda a física. Só que aí a teoria dele começa a apresentar nos primeiros anos, né? Ele começou a escrever muito novo, né? Com 20 anos, né? E ele teve que ir refazendo, porque muitas críticas foram feitas à concepção dele. E ele foi melhorando, segundo a concepção dele e a ideia. Então, ele propôs assim, sendo Deus imóvel, né? Como é que Deus poderia ter contato com o que ocorre aqui no mundo? Não teria como ter contato. Entendeu? Então, não, o mundo que a gente vive aqui não é acessível a Deus. E se as coisas são diferentes entre si, por exemplo, o Platão vai propor a teoria da reencarnação. E ele estabelece uma relação de todos os seres vivos, né? Não vai ser o mesmo que o espiritismo, porque ele vai ter uma tese degenerativa. Ele vai dizer, você encarna, e se você não tem uma vida justa, você vai reencarnar na vida seguinte numa condição inferior. E essa condição inferior, ela pressupunha uma degeneração, sabe? Até chegar nos seres da natureza. Então, os seres da natureza para Platão seriam almas humanas. Está correto isso? Não é. O Espiritismo fala, a alma não degenera. Então, temos já um problema na teoria do Platão. Quando você vai para Aristóteles, ele vai resolver isso dizendo assim, todos os seres surgem em função da semente da geração anterior. E isso vai ao infinito, não tem começo. Então, essa realidade que a gente observa sempre foi assim. Se ela sempre foi assim, gente, e Deus é o primeiro motor que move as estrelas fixas, qual é a relação de Deus com o mundo aqui? Nenhuma. Mas Deus não é o bem supremo? Ele não nega. Mas é o bem divino. E as outras coisas não carregam o bem? Sim, mas cada coisa tem seu próprio bem. Não existe esse bem supremo do Platão. Então, o bem para Platão, para Aristóteles, não é um referencial. Pensa assim, o seu pensamento é platônico ou aristotélico? A igreja ela não vai propor que você tem que agir segundo as leis de Deus e que Deus te promete o céu. Então, você percebe que não é o Deus aristotélico e nem é o Deus platônico, porque o Deus platônico é o Deus da autonomia, gente. Que assim, você vai conseguir atingir o bem pelas suas escolhas e necessariamente pelo seu esforço pelas suas escolhas. Aí você vai atingir a condição de alma imortal que te aproxima de Deus. Vocês percebem que é muito parecido com o que a gente pensa no Espiritismo? Mas o pensamento do Aristóteles também não é o da igreja. Então, a igreja, os concílios, gente, inventaram uma tese que é da igreja. Então, o Aristóteles, ele
ele tinha uma outra explicação para o mal, que não era a ilusão. Então, vamos lá. O que é o bem para Aristóteles? O bem de Deus é um bem estático, porque ele não é imóvel, gente. Então, acompanhe o raciocínio. Se Deus é imóvel, o bem que ele pode exercer é um bem próprio. E o que ele pode observar de melhor no universo? Ele próprio. Então, o bem desse único Deus é um bem autocontemplativo. Então, Deus, por toda a eternidade, contempla a si próprio, percebendo o quanto ele é perfeito. O que vocês acham disso, gente? Um Deus indiferente à vida humana ou a qualquer tipo de vida, que faz girar, causa o movimento inicial das estrelas, mas nem tem relação alguma com o mundo aqui embaixo, né? Que não conhece os homens e não se relaciona com ele, e que o bem dele, então, é autocontemplar-se, gente. Isso não é egoísmo e orgulho? Autocontemplar-se é o máximo que você pode imaginar do orgulho. E ter um movimento, ser completamente inerte, mas causar por atração o movimento da matéria, gente, com nenhuma função intelecto-moral. O que vocês acham disso? Vocês estão acompanhando, gente? Estão acompanhando? Então, veja, o Deus original, que é o Deus aristotélico, não tem nada a ver com o Deus platônico, não tem nada a ver com o Deus espírita, mas também ele tem quase nada dele restou na igreja. Porque a igreja se apropriou do Deus bom, né, platônico, mas dividiu a natureza com uma outra divindade, que é o demônio. Então, enquanto que para Platão o mal era a ausência do bem, o mal, né, na concepção da igreja, ela está personificada no diabo. Então, fugimos completamente da lógica da Grécia. Paulo, Pois não. Fabrício. Então, essa ideia que a igreja, essa solução que a igreja teve de tentar conciliar Platão com Aristóteles, né? Uma terceira via. Algumas lampejos do pensamento platônico com aí o Tomás de Aquino ele vai pegar toda a estrutura de Aristóteles e vai colocar como sendo estrutura mestra. Então, Fabrício, quando você tem o Deus de Aristóteles, que é auto-observar a si mesmo, admirar a si mesmo, quando ele vai colocar a alma humana, ele vai colocar assim, a alma humana, na sua condição mais completa, ela é semelhante a Deus. Está pegando o que Aristóteles dizia. Então, o ser humano mais completo, ele é autocontemplativo, contempla a sua sabedoria. E o isolamento que não é compatível com o que a gente observa, né? Ou seja, ele vai justificar o egoísmo e o orgulho, né, vamos dizer assim, das camadas mais prósperas da Grécia. Sim. Ele vai pegar o ser humano na concepção dele como sendo o grego, o cidadão grego, rico, com amigos, com influência política, controlando uma casa que tinha escravos e filhos. Ele pega essa estrutura, a mulher subjugada, o jovem subjugado, submetido, o escravo completamente submisso, subhumano, e ele vai dizer assim, olha, isso sempre foi assim. Mas foi Deus que criou? Não, não existe criação. Então ele consegue desvincular qualquer questão moral, gente, com o ato de criação. Completamente diferente da tese platônica, que vai dizer assim, toda a criação feita pelo demiurgo, né, ela é seguindo um modelo divino, que é um modelo do bem.
que aí sim a gente começa a entender que é a tese espírita. Qual, Fabrício, está sendo a minha questão aqui? Nós não temos tempo para entrar em detalhes dessa estrutura. Mas as origens do pensamento, se você não tiver concepção adequada das origens do pensamento, você não vai entender a tese espírita, porque ela é referencial. E a diferença entre Platão e Aristóteles, ela é muito grande, mas não é assim bem apresentada pelos comentadores. Porque se você vai pegar os comentadores, né, ou eles são ligados à igreja, né, e vão comentar como sendo adequado, né, ou você vai ter alguns que são isentos, mas não existe uma formação do comentador, gente, de filosofia, que adota autonomia e olha com esse olhar para a história da filosofia. Normalmente, a ideia da autonomia é vista como algo mítico, envolvidas em falsas concepções, que não acompanham o pensamento científico e assim por diante. Então, eu vou chegar agora no cerne da questão, Fabrício. Quando ele vai chegar na concepção de ser humano, que Platão via que a alma humana, gente, ela produz o seu desenvolvimento intelecto-moral para chegar na condição de alma imortal, que é o processo evolutivo que o Espiritismo propõe. Você ganha consciência como ser humano e você vai se desenvolvendo, né, progressivamente. Tem uma série de correções científicas que o Espiritismo faz ao pensamento platônico. Mas é a diferença de 2000 anos, né, gente? De evolução da compreensão da realidade, né? Mas quando você vai pegar a concepção aristotélica, ela é muito literal, quando interpretada estando presente na religião e no materialismo, ou seja, a proposta heterônoma. Então, olha só como é que é a ideia. Para o ser humano, o que é a moral? Para Platão, ser útil e bom sem apego. Ser útil e bom sem apego. E isso é o reflexo do bem que é divino. Por exemplo, usando a figura interpretativa do Sol. Tá. E o que é o ser humano completo, gente, segundo o Espiritismo? O que é a alma quando ela chega no seu estado de completude? Quem me dá um palpite aí? Quando a alma chegou na sua condição completa? Não me deixem só, gente. Consegue ver a Deus na sua expressão máxima. Isso, ou seja, você está descrevendo a condição do espírito puro, né? Sim. Então, assim, quais seres chegarão à condição do espírito puro? Pelo Espiritismo, todos. Todos. Até mesmo os seres que ainda estão inconscientes, né? Nas fases anteriores à fase humana. Eles vão ganhar consciência de si na fase humana, mas vão chegar todos. Ou seja, o universo, gente, sendo eterno, todos nós vamos chegar à condição de espírito puro. Então, a completude nossa é enquanto espírito puro. Ou seja, nós não temos só o referencial de Deus, nós temos o referencial do ser completo, que é o espírito puro. Aí, essa ideia estava presente em Platão. E Aristóteles precisava dar uma resposta. Então, o que é o ser humano? O que é a completude do ser humano? Como para Aristóteles, gente, você não existe sem o corpo, ele vai dizer que a realização do ser humano no mundo é a condição do bem e a condição de felicidade. Mas como que o ser humano se realiza no mundo? Aí é que está. Enquanto Aristóteles via o potencial na alma, veja, o que é que muda, gente? Segundo Aristóteles, a alma. Segundo o Espiritismo, não é a mesma coisa? A alma não evolui? Então, a força, a ação da mudança, na realidade, ela tem como causa a alma. Entendeu? Deus não age diretamente na matéria. Então, quem é que age? A alma. Só que ela age numa rede complexa, né, de seres, do simples ao complexo, agindo concomitantemente na natureza, que vai dar essa harmonia que a gente vê. Então, quando você vai ver isso em Aristóteles, ele vai dizer assim, cada tipo de ser tem um tipo de alma. A alma humana
ela é a mesma para todos. Mas então por que nós somos diferentes entre nós? Ele vai dizer assim, o potencial, gente, está na matéria. Não está na alma. A alma... Mas aí você pergunta para ele assim, mas espera aí, o Platão falou que a alma ela tem movimento. Ele falou, não, a Deus não tem, por que a alma vai ter? A alma é semelhante a Deus, ou seja, é imóvel. Paulo, Pois não. é Marisa. A justa medida de Aristóteles, então, é uma ideia falsa, porque ele diz que a justa medida é o equilíbrio entre o vício e a virtude. Por isso que eu falei, Marisa, você tem que tomar muito cuidado, porque você lê a frase do que o Aristóteles escreveu, mas tem que saber o que está por trás do que ele falou. Tá. Então, veja só, Marisa. O bem para o ser humano é o bem do ser humano completo. Você tem uma vida só. Quem é o ser humano completo? O cidadão. E quando ele é completo? Quando ele tem uma boa educação, quando ele tem uma riqueza que permita para ele exercer todas as suas necessidades, que ele tem amigos, que ele tem uma família, que ele tem escravos, que ele tem uma casa, que ele tem uma mulher que o obedece, que ele tem filhos, entendeu? Esse é o homem que exerce todas as suas funções na natureza. Lembra, gente, que ele diz que tudo como estava na época que ele viveu era a realidade que sempre existiu, nunca mudou. E sempre existiria. Então, para ele, essa configuração... E outra, e o que eram os estrangeiros? Os estrangeiros também tinham o mesmo nível do escravo. Então, ele vai dizer assim, Marisa, o corpo, tudo não vem da semente, gente, do que vem anterior? Sim. Então, ele vai dizer assim, o cidadão grego, ele vai ter a semente mais completa, mais forte. A mulher tem a semente mais fraca. Então, o homem, se ele não for forte o suficiente, prevalece a semente da mulher. Então, olha só, o homem que tem filha, em vez de filho, é porque não tinha uma semente forte o suficiente para que nascesse um filho. E a semente saiu à semelhança da mãe. Mas e o escravo? O escravo é de uma semente mais fraca. E o estrangeiro, mais fraca do que o cidadão grego. Então, só que ele vai dizer assim, sem a educação, o cidadão grego não vai se realizar completamente. Sem ter as posses necessárias, sem ter amizade, entendeu? Então, a felicidade, gente, do ser humano, ela é circunstancial. Ela depende de uma série de valores. Mas então não tem felicidade o escravo? Ele tem a felicidade dele é servir ao Senhor. E a mulher? Cuidar da casa e servir ao cidadão. Então, ele vai dizer assim, a incompletude, gente, é do corpo. Agora, como é que a igreja vai lidar com isso, gente? Ele vai dizer que o corpo sofre a influência, a concupiscência, que é a influência do diabo. E ela vai dizer que Deus cria corpos diferentes. Mais fracos, mais fortes, exatamente como propôs o Aristóteles. Mas espera aí. Então, mas a igreja concebeu isso lá para trás, com Tomás de Aquino. Com o desenvolvimento da humanidade, isso se perdeu? Falsa ideia. Toda a tese de Augusto Comte, que é o fundador do positivismo, do ponto de vista de ser humano, é exatamente a reprodução da teoria de Aristóteles. Ele vai dizer, os homens mais fortes são aqueles que vão fundamentar o pensamento industrial, a ciência, e os outros homens são tão fracos quanto as mulheres, a tese é a mesma. Mas a fisiologia da época de Kardec dizia a mesma coisa, só que trocou o estrangeiro fraco pelo o escravo fraco. Ou seja, o negro, o índio, o chinês, na fisiologia do século XIX, gente, quase já entrando no século XX, era a tese do corpo fraco e corpo forte. E o Darwin, mesma coisa. Ele vai dizer que o homem adequadamente capaz você vai encontrar na Inglaterra. E ele vai escrever no livro dele que a família dele faz parte do referencial do homem mais perfeito. E ele vai colocar, então, o resto da humanidade mais fraca. O sobrinho dele, gente, chamado Galton, vai propor que, se essa tese está correta, então,
Então deveríamos ter uma ciência de aprimoramento da espécie humana, que ele chamou de eugenia, que é você fazer a seleção genética para escolher os melhores. O Darwin, no livro dele que fala sobre o ser humano, que não é a evolução da espécie, é o livro seguinte que ele escreve sobre o homem, ele vai dizer assim, por que que o inglês toma tanto cuidado para a seleção genética dos seus cavalos e bois e não faz o mesmo quando escolhe esposas? Está no texto do Darwin. Diga, Sônia. Paulo, por favor, eu fiquei com uma dúvida aqui. Então, para Aristóteles, o potencial da alma está na matéria. Não, a alma ela é igual para todas. Só que Tá. a diferença entre os seres humanos está no corpo. Certo. Mais fraco ou mais forte. No corpo. E para o Aristóteles, qual seria, onde então está a origem desse corpo fraco? Exatamente Natureza. a origem, na natureza. É a variabilidade da matéria, a composição da matéria. Ah, tá. Porque E aí ele tem uma outra tese, que é a semente, né? Então, assim, os seres humanos carregam sementes ancestrais, que umas são mais fortes, outras mais fracas. Certo. A mulher, por exemplo, é mais fraca. Para a igreja, é o corpo da concupiscência, né? Ele vai dizer duas coisas, que Deus cria corpos de naturezas diferentes, ou seja, quando você pensa assim, quando a igreja vai fundamentar que o rei é escolhido por Deus, é porque Deus fez do rei um ser humano completo, entendeu? Então, as raízes, gente, são essas. Agora, a raiz do pensamento de Darwin é de influência aristotélica, do Augusto Comte também. Então, gente, a Segunda Guerra Mundial, ela foi uma guerra que não era só o Hitler que queria fazer a seleção, a supremacia do alemão, entendeu, gente? A mesma coisa já vinha ocorrendo na Inglaterra, nos Estados Unidos. Era uma corrida pelos países nos anos antecedentes à Segunda Guerra Mundial para ver quem ia produzir o ser humano mais completo. Uma tese aristotélica revive ali como tese fundamental do século XX. E hoje está diferente, gente? Hoje ainda não se considera que a genética é raiz da capacidade de pensar ou da capacidade de emocional, de controle de si mesmo. A tese é aristotélica até hoje, gente. Do pensamento da igreja e do pensamento de grande parte da ciência. Então, se nós não retomarmos a estrutura fundamental, né, que foi estabelecida enquanto ciência no século XIX com o espiritualismo racional, né, de uma psicologia que considera o ser humano como alma encarnada, né? E aí a gente vai colocar o desenvolvimento humano, gente, como sendo um desenvolvimento intelecto-moral que você, pelo seu próprio esforço, alcança, mas que você precisa de condições sociais para que isso se represente na sua personalidade, sabe? Onde você nasce, no corpo que você nasceu, se você não tiver condições adequadas para fazer com que os valores do seu espírito despertem, você não vai conseguir se desempenhar. A não ser que você seja um espírito muito evoluído, né? E ultrapasse os limites de qualquer coisa, né? Mas os seres humanos normais, hoje, no nosso planeta em desenvolvimento ainda, precisam de condições adequadas para que ele possa despertar o mais cedo possível os valores ou tenha condições de desenvolver-se intelecto-moralmente na sociedade em que ele se encontre. Mas veja, essa tese, se a gente conceber que o ser humano já nasce com um potencial que é inato em função do corpo, a tese é aristotélica e é oposta à tese platônica, e é oposta à tese de Jesus, e é oposta à tese espírita, e é oposta à tese do espiritualismo racional. Então, se hoje eu abro aqui um artigo, e esse artigo começa ali em cima dizendo: olha, nós temos que recuperar as raízes da autonomia no desenvolvimento do indivíduo intelecto-moral pelo próprio esforço. E ela propõe aqui recuperar isso em Platão. Só que a atualização do pensamento platônico, gente, é o espiritismo. E o espiritismo nasceu da psicologia do século XIX, que dava a base adequada para a tese dele, que é o do desenvolvimento da evolução da alma.
não sei se eu consegui passar a ideia que eu queria transmitir com esse passeio maluco aí pelos tempos. Vocês conseguiram pegar, gente? Como nós estamos fazendo um estudo que vai ter várias oportunidades, né? Eu deixei a mais chata para hoje, que a gente não consegue chegar a conclusões assim que estudar com mais detalhes a autonomia, que desperta em nós valores, sabe? Puxa, que bom, sabe? Mas nós temos que entender as raízes disso, porque o trabalho não é pequeno, gente. Toda a estrutura do pensamento, principalmente o ocidental, ele está entranhado no pensamento aristotélico sem raciocínio, sem concepção de origem, entendeu? Então, é senso comum. Aceita-se isso, porque sempre se pensou assim. Quem vai pensar diferente? Se você falar com um jovem que está estudando medicina e você começar com a ideia de alma, de corpo, de autonomia, ele vai dar risada. Ele vai dizer, não, o corpo é o que você consegue raciocinar com o que você tem. E aí isso, gente, como foi com Aristóteles, você está entronando, você está colocando acima de tudo egoísmo e orgulho, como sendo até mérito. Gente, se eu tenho um corpo que tem maior capacidade, por que eu não vou admirar isso? Que é o que o Aristóteles falava. Deus admira a sabedoria que tem, porque eu, como cidadão bem educado, rico, capaz, dominador, controlo meus escravos, controlo a minha mulher, ou seja, isso é a felicidade? Por que eu não vou admirar a mim mesmo? Entendeu? E o egoísmo, aí sim, o egoísmo, Marisa, vem dessa justa medida, porque a justa medida, ele vai dizer assim, você tem que se sentir honrado pelas conquistas que você tem, porque você é superior. Agora, se você tiver honra além do que você tem de valor, aí sim é a medida errada. Ou se você julgar-se menos do que você realmente é, você está dispersando o valor. Então, veja, a justa medida, gente, é um orgulho discreto. Ou um orgulho proporcional ao tamanho. Agora, as pessoas hoje materialistas, sabe, orgulhosas, que leem Aristóteles, eles falam, esse cara me entende? Exatamente. Porque eu sou superior a todo mundo que eu olho em volta, ninguém tem a sabedoria que eu tenho. Eu encontrei Aristóteles um igual. Fala, Fabrício. Esse pensamento aristotélico parece que reverbera em outras culturas, né? Por exemplo, na Índia Antiga, que tem a questão das castas, com algumas explicações mais individuais, né? E, tem toda a razão. Salvo engano, também platônico. Eu acho que no Bhagavad Gita, acho que capítulo 6, que ele fala que você tem que ser responsável, agir, mas sem esperar resultado, né? Isso, Fabrício, se você for buscar, por exemplo, o pensamento da religião mais antiga, que é de Zoroastro, se você pegar o texto que o Zoroastro escreveu, ele vai dizer que o mal é a ausência do bem. E ele vai definir isso como sendo um princípio, dois princípios. O clero do Zoroastro transformou os dois princípios em dois deuses e criou a dualidade do Deus do mal e do Deus do bem. Isso não está presente no pensamento de Zoroastro. Se você for pegar o pensamento da Índia Antiga, ela vai ter, na Índia, ela vai ter uma figura do surgimento da diversidade da sociedade num Deus. Isso está presente lá. A ideia, Fabrício, de que o real é o espírito e que a sombra é o mundo, está presente em toda a tradição do pensamento antigo. Então, nós vamos ter pensamento materialista, pensamento do clero, em todas as sociedades antigas, como sendo marginais. Há um pensamento mais ancestral que bate com o conhecimento espírita, com o conhecimento de Platão, tudo. Então, se você vai pegar o budismo, o hinduísmo, por exemplo, qual o problema que nós vamos encontrar? A mesma tese degenerativa que Platão vai ter na reencarnação vai estar presente na Índia, vai estar presente em várias tradições. Por quê? Não tinha-se a concepção do processo evolutivo do simples ao complexo. Isso é moderno. Entendeu? Então, isso tem que se consertar na teoria, por exemplo, de Platão, da Índia e tal. Mas, a partir dessas teses, e principalmente em função disso, dessa ideia degenerativa, né, essa degeneração foi concebida como sendo causada pelo Deus do mal, entendeu? E essa distorção irracional, né,
tira o pensamento moral e o pensamento espiritualista, né, da lógica. E quem associou o pensamento espiritualista com a lógica, com uma lógica muito forte, foi Platão, mas ele é muito pouco conhecido, muito pouco estudado. Os mais eminentes comentadores, né, de Platão e de Aristóteles não enxergam essas coisas que nós estamos conversando aqui. Ah, mas então como é que é possível enxergar? Estudando o Espiritismo. Porque o Espiritismo retoma a tese de Platão com uma profundidade nunca antes pensada. Eu vou dar um exemplo aqui. O Platão não vai configurar o caminho do bem? Deixa eu ver aqui. O Platão vai configurar o caminho do bem como, por exemplo, dentro do mito da caverna, muitos outros lugares, né? Mas ele vai propor que aquele indivíduo, lembra, que sai da caverna e percorre o caminho e tenta enxergar, primeiro vendo o reflexo no lago, sem olhar diretamente, depois se acostuma, e aí volta para contar que a realidade não era aquela sombra projetada na parede. Sabe essa história, gente? Então, ele está se referindo ao conhecimento da alma. E ele vai propor também outros mitos que as almas aprendem junto aos deuses, gente. Fazendo as circunvulações, se aproximando da observação das ideias, né? Do campo das ideias e materiais. Ele faz símbolos. Agora, olha aqui, gente. Céu e Inferno, na edição da FEAL, está na página 140. Admitamos isto. O que há de mais justo que a liberdade de ação deixada a cada um? Definição clara de autonomia, né? Deus nos deixa a liberdade de ação. Olha o que ele completa. A estrada da felicidade está aberta a todos. O que é a estrada da felicidade? O caminho do bem. O fim é o mesmo para todos. Ou seja, todo mundo vai chegar à condição de felicidade. As condições para atingi-lo são as mesmas para todos. A lei gravada em todas as consciências é ensinada a todos. Deus fez da felicidade o prêmio do trabalho e não do favor. Ou seja, se Deus cria corpos melhores do que outros, para Platão não foi Deus que criou. Então é deturpação da tese de Platão. Desculpa, de Aristóteles. Ele vai dizer que as coisas são assim porque são. Mas espera aí, Aristóteles. Por que um tem corpo melhor do que o outro? Ele vai dizer assim, porque não sei, só sei que é assim. Igual aquele personagem, né? Então ele vai dizer aqui, continua Kardec, olha, Deus fez da felicidade o prêmio do trabalho e não o do favor, a fim de que cada um pudesse dela ter o mérito. Então o mérito, gente, não é orgulho, entendeu? O mérito é o mérito de ser útil, gente. Então é uma inversão completa da ideia de mérito pela honra de ser o mais completo, o mais poderoso, o mais capaz, entendeu? É o mérito de poder ser útil ao outro, gente. Com mais capacidade, porque você fez mais esforço para ser útil. Então, se você não dissociar o interesse pessoal, sabe, da meta evolutiva, você não consegue entender o ideal evolutivo, que é o que traz a felicidade. Cada um é livre para trabalhar ou nada fazer pelo seu próprio adiantamento, gente. Ninguém é obrigado a se adiantar. Só que se você não faz nada pelo seu adiantamento, você não fica estacionado. E a alma que não está em movimento, gente, tem sofrimento moral. Então, você não tem Deus castigando, nem Deus premiando, gente. São consequências naturais das suas escolhas. Aquele que trabalha muito e depressa é mais cedo recompensado. Aquele que se desvia no caminho ou perde tempo atrasa a sua chegada e só pode culpar a si mesmo. O bem e o mal são voluntários e facultativos, gente. A autonomia não é só com relação ao bem, também é a relação ao mal. O homem, sendo livre, não é fatalmente impelido nem a um nem a outro. Tal é a lei da justiça divina. Então, gente, a autonomia espírita, ela vai trazer uma renovação completa do entendimento das leis que regem o universo. E a gente, então, na continuidade dos nossos estudos, vamos ver alguns detalhes importantes, que é a diferença do desenvolvimento do ser enquanto inconsciente. Eu vou dar um exemplo aqui. O ser inconsciente na natureza. Um animal, ele só consegue agir em função da sua personalidade, não é assim?
Então, se ele vai agir conforme a personalidade, ele vai agir submisso às emoções e aos instintos, tá certo? Então, como é que eu faço com um ser, que a atitude do ser seja justa, se ele não tem consciência de si? Então, a natureza criou regras de justiça, gente, que não dependem da escolha do animal, que são os instintos. Então, o animal ele tem um senso de justiça. E esse senso de justiça se faz valer por meio dos instintos. Então, o animal não é consciente, mas ele age segundo a sua natureza, com justiça. E isso é regulado pelos instintos sociais e os instintos de sobrevivência do animal. Então, a natureza criou o seguinte: o animal, quando ele precisa caçar, ele vai estar sob o signo da emoção da raiva. E o que vai fugir sob o signo do medo. Um animal que vai defender o filhote, ele vai usar a raiva. Ele vai atacar sem dúvida para proteger o filhote, não é? Mas se ele não tiver filhote, ele vai fugir pelo medo. Então, as emoções, gente, elas são complementares. Alegria, tristeza, medo, raiva. Ou seja, ele provoca ação com uma emoção, o organismo, e cessa a ação com outra emoção complementar. Por quê? Porque o ser é inerte. Aí, quando você desperta na transição entre o animal e o espírito livre, você tem que aprender a não se deixar reger pelas emoções. Então, a caridade desinteressada quer dizer a caridade sem apego, ser útil, sem apego. O que é o apego? De ser regido pelas emoções e passar a reger-se a si próprio pela razão. Como a natureza não dá saltos, e aqui a gente viu que tem que ser voluntário e facultativo, você tem que ter um tempo adequado para conseguir chegar nisso pelo seu próprio esforço. E esse é o tempo do período de vida humano. Quando você vai libertar-se das emoções e vai conquistar os valores da alma pelo seu esforço. Ah, mas eu não quero. Kardec não falou aqui? Se desvia no caminho ou perde tempo atrás da sua chegada, isso pode culpar a si mesmo. Então, o sofrimento moral é uma consequência de você simplesmente abrir mão de conquistar esses dois esforços. Desenvolver a sua capacidade para ser útil, ao mesmo tempo que não se deixa reger pelas emoções, mas pela razão. Você tem que ser justo racionalmente, pelas suas escolhas, iluminado pelas leis do bem, entendeu? E não agir em função dos instintos. Agora, segundo Aristóteles, o que é fazer o bem? Cumprir o que determina os instintos. Então, ele colocava a moral sendo relacionada à condição animal. Ele não enxergava a dimensão do espírito livre. É o mesmo que faz as igrejas, é o mesmo que faz o materialismo, e toda essa tese heterônoma justifica egoísmo e orgulho. Estabelece como sendo natural o egoísmo e orgulho. Ah, mas isso é muito antigo. Não, é muito recente, gente. Algumas décadas atrás, um dos livros mais lidos era O Gene Egoísta, considerando que a base da genética era o egoísmo. Nada, se você não conhece, gente, Platão e Aristóteles, que até hoje estão presentes, você não vai conseguir nortear o seu pensamento. O que eu acredito e o que é que está... Qual é o pensamento falso. Então, minha tese é essa, e eu proponho que a gente, na continuidade dos nossos estudos aqui, temos mais 2 encontros, né, Nádia? Então, na continuidade dos nossos encontros, a gente interprete a teoria espírita assim. Pela primeira vez, gente, na história da humanidade, nós temos a explicação adequada da autonomia, e Kardec também fez a denúncia da falsa ideia. No livro Céu e Inferno, ele aponta: olha aqui onde nasceram as falsas ideias. Por exemplo, o duplo conceito do bem e do mal, a ideia de 2 deuses que são um contra o outro. Ele pega toda a razão por trás disso. Olha, por que isso não é racional? Entendeu? E já tinha sido antecipado para Platão, que ele vai dizer: se a alma imortal age como espelho de Deus, que é o bem, você não pode conceber nenhum ato que seja do mal. E se você tiver algum relato
de um Deus agindo mal, esse relato é falso. Ou seja, antes, ele já quebrava na raiz, o Platão, essa tese dos deuses maus e deuses bons. O que vocês acham disso, gente, que a gente conversou hoje? Muito doido, não? Ô, Paulo, Diga. uma questão. Essa questão da meritocracia, do jeito que você colocou agora, é bastante interessante, porque o que a gente observa na sociedade hoje com relação à meritocracia é bem diferente. Eu, por exemplo, trabalho numa grande empresa e que tem lá as perguntas que você tem que ser respondidas, né, adequadamente, tanto por você, quanto pelo seu chefe, quanto pelos seus colegas, que vão determinar se você tem o mérito ou não. E aquilo é uma coisa entregue para você, dada para você, que é diferente, né? Teve um colega aqui que falou Edivaldo, vou só te interromper sobre o esporte. Veja só, Edivaldo, aí é que está. A falsa ideia e a ideia verdadeira, elas têm estruturas parecidas, mas chegam a resultados opostos. Diferentes. A meritocracia que você está me narrando aí é aristotélica. Vamos identificar os indivíduos mais completos. Não tem nada Por isso que o espiritismo, gente, tem que ser estudado com profundidade. Por exemplo, o espiritismo não fala de caridade. Ele fala de caridade desinteressada, que é muito mais amplo. A caridade é ser útil. Só que você tem que acrescentar o desinteressado, que é sem nenhuma outra intenção, senão a de ser útil. Então, veja. Mas e se eu tiver uma segunda intenção? Você sabe o que os espíritos falam? Se você tiver uma segunda intenção, anula o bem. Edivaldo, anula o bem se você tem uma segunda intenção. Tá certo? Então, o mérito que se fala no Espiritismo, ele é o mérito que tem origem lá em Platão, que é o seguinte: o meu agir é de buscar o aprimoramento dos meus valores, ao mesmo tempo que eu faço o mesmo por aquele que é o meu próximo. E quando eu fizer isso, eu sou auxiliado por espíritos superiores. Então, eu aprendo com os iguais, auxilio a evoluir o mais simples, e nesse exercício, que só tem a finalidade de ser útil, eu sou auxiliado pelos que estão acima. Então, a primeira coisa, está lá, Lucas Silveira. A ideia de competição, mesmo no esporte, a reprodução dessas ideias, é a reprodução dessas ideias. Mas, ô Paulo, eu contesto uma coisa, porque é assim, a questão da premiação, né, que se faz com relação ao esporte, sim, mas a questão da pessoa que se desenvolve no esporte e que ela pratica e se desenvolve e tem a competência, ela é exatamente a meritocracia. Só que, Edivaldo, quando você faz uma competição que eu vou ganhar porque eu tenho um corpo melhor do que o outro, né? Eu estou estabelecendo a supremacia aristotélica do corpo mais completo, entendeu? Quando eu faço na escola a competição daquele que decorou mais, não estou pegando a capacidade racional, eu estou pegando a capacidade de decorar, que não é razão isso. É uma capacidade de memória, que é fisiológica. Então, nós temos que tomar cuidado, Edivaldo, porque, assim, nós queremos conquistar uma sociedade que não é fundada na competição, porque a competição ela faz comparação externa. Qualquer tipo de comparação externa é falsa, porque até mesmo nós temos que considerar, Edivaldo, que se você pegar uma classe de jovens, você vai ter alguns almas com mais tempo de desenvolvimento e outra com menos. E eu posso ter também um corpo com menos recursos. A conclusão que eu posso chegar disso? Que a educação tem que ser 100% inclusiva. E qualquer tipo de comparação, né, leva a falsa ideia. Não é possível fazer comparação. Todo ser humano tem que ser incluído, gente. Todo ser humano, na condição na qual ele esteja. Então, sem que tenhamos condições de distinguir quem é melhor do que o outro, não tem a possibilidade, Edivaldo. Porque você, nascendo num corpo que tenha menos condições de memória, por exemplo, não vai poder exercê-las se você está num corpo que tem mais memória. Então, a gente tem que olhar para a vida humana, para a personalidade, gente, como sendo um estágio da alma.
e não o que pode levar a interpretar o que ela seja. E isso, bem compreendido, acaba com qualquer hipótese de julgamento e competição e cria uma tese 100% inclusiva. Ou seja, se você é professor e tem uma classe de alunos, você tem que descobrir a forma de permitir o entendimento para todos. E a técnica nunca vai ser a mesma. Por isso que é impossível você obter isso numa estrutura em que quem ensina é o professor e os outros todos, os alunos aprendem. Você tem que criar uma estrutura de cooperação. Vou dar outra ideia aqui, nós vamos falar de educação. Não sei se é no próximo ou no último. Mas a educação, gente, tem que ser baseada na compreensão do todo do projeto que você está lidando. Porque qualquer coisa que você não usa a razão para entender o projeto com o qual você está lidando, você não está exercendo a função da alma, que é aprimorar o entendimento do todo. E esse todo, gente, pode ser pouca coisa, não precisa ser muita. Tudo é reflexo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Agricultura orgânica. Na agricultura orgânica, o agricultor, ele sabe com o que ele está lidando, ele tá no contato direto com aquele solo que ele vai tornar fértil, ele vai trabalhar por aquela fertilidade continuamente, ele vai transformar o que sobra ali do que ele colhe em adubo, sabe? Ele faz todo o ciclo que reproduz a natureza. Ou seja, o agricultor orgânico, ele vai poder alcançar o mesmo nível de entendimento das leis que o engenheiro, que o médico, qualquer outro. Então, a gente tem que fazer de tal forma que não importa a profissão que você trabalhe, você vai ter ali uma possibilidade de aprimoramento do ser humano. Isso vai acontecer também com quem cuida de uma casa, com quem cuida de um doente, com o professor, com o agricultor, com todas as profissões. Só que isso tem que mudar o enfoque. Nós não estamos no mundo para competir com ninguém, gente. Nós estamos no mundo para cooperar. Então, apoio mútuo, cooperação, sabe? O desenvolvimento do aprendizado integral, né? O desafio do indivíduo compreender um todo da razão, ele fazer escolhas, a moral por escolhas, não a moral por condicionamento. A moral com castigo e recompensa, gente, é a condição que a natureza usa para fazer o animal, só que com maestria, porque o instinto evoca do animal o instinto de justiça. Então, os instintos, gente, eu vi outro dia uma onça caçando um filhote de macaco, não sei se alguém viu esse vídeo. Uma onça caçando um filhote de macaco. Quando ela se aproxima do filhote de macaco, gente, dá tilt no cérebro da onça e ela não sabe se está lidando com a comida ou com o filhote. E ela altera todo o seu comportamento para o comportamento do amor materno. Em vez de comer o macaquinho, ela cuida do macaquinho. Lambe como ela lamberia um filhotinho, entendeu? O que isso demonstra? Que aquele animal, gente, ele está sob dois instintos. Um instinto que busca o ato gregário e o instinto que busca a evolução do corpo pela alimentação necessária de uma espécie pela outra. Quem está se desenvolvendo? A alma. Agora, nós somos menos que animal, gente? O ser humano tem que se reconhecer como espírito e olhar para todos os seres humanos como espíritos e reconhecer a diversidade dos graus evolutivos, de tal forma que a gente acabe com essa ideia da competição. Porque a ideia da competição, Edivaldo, nasce lá com a justificativa que o Aristóteles vai dar para uma coisa que já acontecia na época dele, que era tentar, por competição, escolher o mais forte. E o mais forte é aquele que mandava. Você tinha a outra cidade lá, me esqueci o nome, que não é Atenas, que era toda voltada para o ser humano mais forte para fazer a guerra. Então a gente vai... Esparta. É Esparta? Paulo, Esparta. Aliás, eu tinha uma questão aí, eu anotei aqui essa questão do corpo para a ginástica, porque a ginástica tinha uma importância imensa na estrutura, digamos, curricular da proposta helênica. Isso, mas mesmo isso é real, Nádia, porque a gente tem que cuidar do corpo. Mas a gente não pode fazer o corpo como medida de referência do que é o ser humano. Finalizando, então, o nosso debate, gente.
o corpo não pode ser a medida do ser humano. E no pensamento aristotélico, gente, é essa a tese. Entendeu? Então não tem meio termo, gente. Ou você concorda com Aristóteles, ou você discorda, gente. Se você tomar isso como referência, Paulo, você teria, por exemplo, que a educação desenvolvida em Atenas estaria mais para Platão e a educação desenvolvida em Esparta estaria mais para Aristóteles. Só que tem um problema, Nádia. Sim, que claro. o Aristóteles ele pensava numa educação platônica pro cidadão. Acontece Sim, que o que é nós uma vamos ter que instância. chegar com... ele vai dizer assim, o cidadão é que tem que ser educado. Só que aí você fala assim, então Platão era oposto? Aí é que tá, gente. Não é. Porque ele vai conceber o Platão, por exemplo, no livro A República, de que você teria que ter uma classe dos trabalhadores, a classe dos guardiões que vão proteger a cidade e a classe dos que vão administrar. E aí ele fala assim, a educação para os trabalhadores é mais simples. Né? Nós vamos ter que focar numa educação completa para aqueles que vão administrar a cidade. Errou o Platão. Porque como o Platão pensava que aqueles que eram operários, trabalhadores, eram almas que tinham degenerado, ele vai dizer o seguinte, não adianta eu querer educar quem está numa condição, entendeu? De inferioridade em função das escolhas erradas que fez. Aí ele vai voltar a ter uma oportunidade de reencarnar num corpo melhor e aí isso se resolve. Entendeu? Essa tese é falsa, gente. Então não vamos dourar a pílula e pensar que Platão deu a resposta pronta. Mas quando você vai para Kardec, também tem problemas. Porque na teoria, na época de Kardec, a fisiologia tinha convicção de que o corpo do europeu era mais desenvolvido do que o corpo do africano. Era pacífico isso, era sem discussão. Então, a tese aristotélica, gente, está em alta no século XIX, mas ela transpõe o século XX. Ou seja, no século XX vai ter eugenia, do Darwin Galton, e o ápice disso com como é que fala? O super-homem os alemães, né? Supremacia branca. E o super-homem do Nietzsche, gente. Então, o espiritismo, gente, ele vai ter a sua aplicação no século que uma moça que não tem nada a ver com o espiritismo escreve um artigo dizendo, desde a década de 90, uma orientação mundial, segundo a qual a educação escolar deve se adaptar ao progresso técnico-científico, preparando sujeitos autônomos e críticos. Nós estamos no momento, gente, esse artigo, eu nem vi a data dele, deixa eu ver se eu tenho a data dele aqui. É 2012, gente. Tem 10 anos. A interpretação do espiritismo como sendo uma teoria da autonomia é da nossa geração, gente. Ela foi antevista por Herculano, foi antevista por Deolinda Amorim, foi antevista por Jorge Andréa. Mas a recuperação do espiritualismo racional e da psicologia espiritualista é posterior a eles. Então, nós temos um esforço enorme a fazer, gente. É dar ao espiritismo a sua verdadeira dimensão. Ou seja, a tese, gente, de que o corpo do africano era inferior do europeu é uma tese dos espíritos? Não é. É uma deficiência da ciência da época. Agora, a ciência hoje já nos descobriu que isso é falso? Então, a aplicação do espiritismo, das ideias morais, das ideias psicológicas, das ideias pedagógicas, tem que ser sobre uma nova concepção do ser humano, que é atual. Então, nós estamos no século, gente, da execução plena da tese espírita, que é a recuperação da tese de Jesus e da tese de Platão, só que sob um novo aspecto científico, que eu abro aqui um artigo e encontro a ideia do ser crítico autônomo. Só que o ser crítico autônomo não vai sobreviver numa ciência que concebe o ser humano como tendo uma vida só e sendo o resultado do funcionamento do corpo. A gente volta para Aristóteles. Então, nós temos que lutar, gente, por uma ciência que seja eminentemente espiritualista, mas não espiritualista como bandeira ideológica do cientista. Não, eu sou espiritualista, não sou materialista. Não, não é a bandeira ideológica. É um espiritualismo conceitual, gente, que a gente precisa recuperar, porque a ciência esqueceu que o espiritualismo
não é só o espiritualismo religioso, é o espiritualismo racional, ou seja, tese científica espiritualista. E, para isso, a gente tem que recuperar as bases disso lá quando ela surgiu no século XIX, com a psicologia do século XIX, que é fantástica e é muito mais atual, gente, do que essas concepções de ser humano baseadas no corpo, que giram e não saem do que o Aristóteles falou. O raciocínio não se aprofunda. Eu sou o meu corpo e o meu corpo tem uma capacidade que os outros não têm. Pronto, egoísmo e orgulho, não tem como fugir. Agora, a complexidade de compreender que nós somos uma alma encarnada no corpo e que pelo corpo a gente tem emoções e instintos, mas que a alma ela tem que ser regida pelos valores, né? Que não são deste mundo, né? É do mundo espiritual, e os valores do mundo espiritual são, gente, para que precisa de corpo no mundo espiritual? Para que precisa de medo, de raiva? Não precisa. Porque o espírito livre, gente, ele é imortal. Se ele é imortal, ele não precisa das proteções que o corpo tem para manter a sobrevivência. Entendeu? Então, as leis que regem você enquanto espírito são leis que colocam você tendo a tarefa de aprimorar-se para ser útil, esquecendo qualquer outra coisa. Ah, mas não sei quem me ofendeu, gente. Não ofendeu você, ofendeu a sua personalidade. E a sua alma está acima da personalidade. Então, é um novo olhar, gente. É um novo pensar sobre a humanidade. E esse pensamento, ele tem que ser radicalmente voltado para a inclusão, radicalmente voltado para a cooperação. A substituição do que é do velho mundo, gente. Competição é do velho mundo, cooperação é do mundo novo. Senão nós não vamos atingir a meta que esse artigo propunha aqui. Um ensino, um ser humano autônomo e crítico, gente, que é o que a gente quer. Isso. O Edivaldo, Paulo, disse aqui que, na verdade, talvez essa seja a ideia da educação no século XXIII. A gente tem que estar sempre pensando no século antes, Edivaldo. Mas se você não começar essa educação hoje, no século XXIII, ela não se efetiva. A gente tem sempre que começar num momento com o que tiver, para que mais para frente isso se efetiva. Então, veja só, eu queria terminar, né? Vamos ouvir só os últimos aí que levantaram a mão, mas eu queria terminar, Nádia. Paulo, deixa eu só dizer que o seu tema sobre educação é no próximo encontro, que é dia 3 de outubro. É a continuação do que a gente... 3 de outubro. Olha que sorte. Bem que eu te escrevi isso. Que coisa, olha só. E depois, no dia 7 de novembro, você vai falar sobre a Revolução da Humanidade. Ótimo. Então, é exatamente agora a continuidade que estamos discutindo. Então, no próximo encontro, gente, é o coração da proposta da educação espírita, o que nós vamos discutir, né? Então, veja, para você, gente, aqui, quem é educador aqui, quem é psicólogo, quem é médico, sabe? Você não consegue ter uma voz ativa a partir da sua crença espírita se ela não estiver embasada numa ciência espiritualista. Ciência espiritualista. E para que haja ciência espiritualista, nós vamos ter que encontrar um espaço de liberdade para dizer assim, olha, você acredita que nós somos só o corpo? Eu não. E se eu estiver correto, nós vamos ter uma educação completamente diferente da que está sendo utilizada hoje. Exatamente. E outra coisa, se o mundo agora já reconheceu que a gente precisa do ser humano autônomo e crítico, não tem o ser humano autônomo e crítico amplamente na sociedade, a não ser que você siga a ideia de Aristóteles e diga assim, não, gente, autônomo e simples e crítico é só para alguns. Por exemplo, você acha que sobreviveria hoje Aristóteles dizendo que todas as mulheres são incompletas, têm uma semente fraca e elas não têm capacidade racional para gerir a si própria? Por isso que ela tem que ser submissa ao seu marido? Vocês acham certo isso? Marisa está movimentando lá a cabeça amplamente. Não, mas pensa assim, gente, em sã consciência, você acredita que é possível fazer que a ciência se submeta a esse pensamento? Não. Hoje esse pensamento está presente, mas ele está indo para o campo da escória do pensamento. Concordam, gente? Esse pensamento está presente na sociedade. Não acabou o preconceito com a mulher. Ainda ela é considerada inferior. Mas essa ideia, gente, ela está sendo expurgada.
do pensamento racional. Se ela for expurgada do pensamento racional, a ideia inclusiva não pode ser a ideia materialista. Porque a mulher, gente, e o homem têm a mesma alma, os mesmos propósitos. O mesmo caminho do bem vai ser percorrido em instâncias diferentes, no masculino e no feminino. Então, isso só se supera se você não considerar a inferioridade do corpo. Diga, Paulo, Nádia. com isso você quer retomar aquela sua referência? Você fez uma referência ao Dawkins, né, sobre o gene? Isso, é. Pega esse gene do Dawkins e faz aí uma ponte com essa tua conclusão agora, por favor. Veja, a teoria dele, Nádia, é absolutamente falsa. Exatamente. Porque as pesquisas atuais, eu vou recomendar a vocês, só tem em francês, mas é a Lei de Sapiens. É um documentário francês, ainda não tem em português, né? Ou já pode ser que já tenha algum legendado, mas o Lei de Sapiens, Nádia, é um documentário proposto na França por pesquisadores que estão descobrindo que a atuação da mulher, gente, no período inicial da nossa espécie, era de igual para igual com o homem, gente. Só levanta a mão quem sabia disso aqui. Levanta a mão quem sabia aqui. Ninguém sabia disso, gente. As pesquisas atuais estão determinando pela genética de que algumas ossadas que eram consideradas de homens eram de mulheres. E você sabe por que se confundiram com homens? Porque eram mulheres fortes, gente. Porque elas caçavam junto com os homens. Então, a função da mulher na sociedade do Homo sapiens, gente, é de igualdade com a função do homem. Os dois sustentavam a evolução humana que chegou até nós. Então, toda a ciência está forrada de mentiras, gente. E essas mentiras vão derrubar as teses do egoísmo presente na natureza ou presente no ser humano. Ou seja, a natureza, gente, e hoje toda a ciência está caminhando para isso, ela tem como base a cooperação. Veja, se você vai olhar para o corpo humano, gente, como é chamada a célula que não coopera? Qual é o nome do coletivo de células que não cooperam, exercendo as suas funções no corpo? Câncer. Chama-se tumor. Não é isso? Então, tumor são células que não cooperam. Então, toda a natureza fundamenta o não ser útil, gente, o egoísmo e o orgulho, como sendo a condição patológica. Então, isso é uma completa inversão do pensamento humano. E se a gente não refizer essas bases, do ponto de vista científico e do ponto de vista psicológico, né, para a gente chegar no pedagógico, nós não vamos construir um mundo melhor. Então, o mundo melhor, Nádia, passa por uma revisão completa do pensamento humano científico, voltando à racionalidade, né, filosófica, que é a base da ciência. E como é que isso vai funcionar? Isso vai funcionar porque só é possível conceber, gente, a tese da autonomia se você compreender os verdadeiros primeiros princípios da natureza. E os primeiros princípios da natureza o ser é um ser evolutivo que gravita em direção a Deus, que é a perfeição. E nós vamos em busca da perfeição relativa, que é o espírito puro. Isso não é uma tese religiosa espírita. Isso é uma visão da realidade do universo. E essa visão da realidade do universo, ela tem que ser a base do desenvolvimento humano. Né? E o dia que a gente conquistar isso, gente, nunca mais a humanidade volta para trás. Porque ela, ao mesmo tempo que estiver indo na direção da verdade, no caminho daqui do bem, a gente vai estar indo no caminho da felicidade. E quando a humanidade compreender o quanto de paz que a gente pode alcançar quando a gente coopera e tem apoio mútuo, né, e confiança um no outro, né, essa felicidade não tem preço, gente. E o mundo nunca mais vai voltar para trás. Só que para fazer isso, a gente tem que vencer a inércia, sabe? A mudança, ela necessita do vencer a inércia. E vencer a inércia é a superação da falsa tese do mais forte, sabe?
e a gente abandonar a competição e conquistar um mundo que é fundamentado na cooperação. Diga, Juliana. Porque quando tu estava falando, Paulo, explicando, né, sobre a questão do corpo, no espiritualismo, ele vai trazer o Janet que o corpo é como a alma é como se fosse um músico. Por mais perfeito que esse músico seja, se você der na mão dele um instrumento, que seria o corpo quebrado, ele não manifesta todas as suas potencialidades. E o Espiritismo, com o desenvolvimento desse entendimento, em depoimentos de alguns espíritos no livro O Céu e o Inferno, ele fala, nesta vida, com esta determinada personalidade, nem todas as minhas conquistas, né, como espírito, eu pude manifestar, ficaram ali latentes, mas são conquistas. Então, não tem como avaliar a alma pela questão do corpo. Só que a gente tem que ir um pouco mais longe, Juliana. A alma é instrumento, o corpo é instrumento da alma na sua diversidade. Isso. Então, a reencarnação é fundamental, gente. Porque a única forma de você entender a autonomia é considerar a reencarnação e o processo evolutivo, por cooperação. Então, veja assim, todo mundo que compreende menos do que você uma determinada realidade tem que merecer de você o auxílio para que ele consiga, pelo seu próprio esforço, recebendo a sua orientação, ter a mesma conquista que você teve. E quando você faz isso, gente, o espírito que está acima de você, ele vai fazer isso por você. Ele vai te auxiliar para que você galgue degraus, entendeu? Então, a experimentação da alma nas diversas condições de corpos humanos é que vai trazer a gente essa irretocável inclusão. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: você quer ser bem recebido no mundo, na próxima encarnação, em qualquer corpo que você encarne? Essa é a pergunta que eu faço para você. Você quer, Juliana, ser bem recebida no mundo, não importa o corpo que você encarne? Eu gostaria. Então, você tem que pensar assim: nós temos que fazer uma sociedade inclusiva para qualquer um que nasceu hoje. Não importa a condição que ele tenha. Se ele tem paralisia cerebral, ele tem que ser bem recebido, incluído. Não importa a síndrome ou a condição que ele tenha, que o corpo dele tenha. Então, nós temos que fazer uma sociedade inclusiva para 100% dos seres humanos. E aí, como a Nádia falou, isso tem que contemplar as necessidades do corpo e as necessidades da alma. E se a gente fizer isso, nós vamos transformar essa humanidade numa humanidade feliz. Paulo de Felipe. Paulo de Felipe disse que era anacrônica a ideia de Deus, não é isso? Ele disse: a ideia de Deus autocontemplativo é anacrônica para nós. Ele falou mais alguma coisa. Eu não estou vendo. É que o som deles não está saindo. Mas foi de voz, é isso? Não, acho que o microfone dele não está transmitindo o som para a gente. Está com algum problema no computador. Chat, escreve aí, Paulo. Pelo chat não estou vendo. Sem som. Você está sem som, Paulo. Às vezes a nossa presença, a nossa palavra faz uma pessoa sorrir depois de tantos dias de sofrimento. Isso não tem. E está alguém com uma palestra aí aberta, gente. Fecha aí o canal. Bom, a ideia, segundo os espíritos, pensa assim, gente: o Deus autocontemplativo é uma degeneração do entendimento de quem contempla Deus como sendo um Deus imóvel. Agora, o que tem na Gênesis é a seguinte, gente. Muita gente aqui já foi católico, né? Protestante, católico, foi educado no dogma. Então, veja só, segundo o dogma, né, até mesmo no judaico, Deus não criou o universo num determinado momento? Sim.
Agora pensa assim, desde a criação para frente não tem uma eternidade? Sim. E da criação para trás não é uma eternidade? Também. E qual das duas eternidades é maior? Nenhuma. Nenhuma delas. Se são eternidades, as duas são iguais, concordam? Sim. Então, se a tese da igreja de que Deus criou o universo em um determinado instante fosse verdadeira, nós teríamos o Deus, gente, sem fazer nada, sem criação, fechado em si próprio, autocontemplativo, entendeu? Da sua grandeza, né? Tudo aquilo que o Aristóteles viu, né, no Deus frio, também está na tese do dogma. Só que nós vamos tratar desse assunto no nosso próximo encontro. Próximo encontro, que será no dia 3 de outubro, também uma segunda-feira, com este mesmo link. Isso. Então, vamos encerrar. O Paulo de Felipe está sem som, ele não digitou aqui. A questão dele fica para a próxima. Então, podemos encerrar, Paulo? Vamos encerrar, sim. Então, vamos encerrar, corações aqui unidos, muito felizes, mestre, muito felizes, Maria, muito felizes nossos anjos da guarda, muito felizes nossos amigos espirituais, pelo encontro fraterno, profundo, em que podemos analisar questões que já foram pontos em nossa trajetória comum ao longo dos tempos, a caminho, viajores que todos somos do tempo, a caminho de precisões mais adequadas à evolução que é própria de nossa trajetória individual e coletiva. Agradecendo Jesus por toda a proteção que tivemos, pela alegria que o teu evangelho representa e nos traz a cada instante como este, agradecendo também, Jesus, por teu intermédio, ao nosso querido irmão e amigo Paulo Henrique de Figueiredo, que nos trouxe mais uma vez o fruto dos seus estudos profundos para as questões magnas do espírito imortal que somos. Graças te damos, mestre querido, rogando-te bênçãos extensivas a todos os nossos irmãos em humanidade, que estejam em sua trajetória de conquistas ou de provas e expiações, que todos possam, neste instante, receber o plácito do teu amor e a força, a resiliência da tua compaixão. Fica conosco, graças te damos, hoje e sempre, sob a graça de nosso Pai.